pequeno, a tua casa era aberta às artes? Vamos lá ver. Eu tenho uma tia que vivia em Lisboa, portanto, a irmã do meio da minha mãe, que fez o curso de António Arroio, é artista plástica. Hum. O meu avô era uma pessoa muito ligada à cultura e às atividades culturais em Santarém, mas ele morreu, eu era muito novo, tinha pai uns 4 anos. Só depois, quando eu comecei a fazer teatro, é que eu descobri que a minha mãe me disse também que tinha feito teatro antes de engravidar pela primeira vez, no meu irmão mais velho. Ah, ou seja, comecei a descobrir que a minha família, alguma parte da minha família tinha vocação para as artes, só depois de começar a ingressar nas artes. Não era uma coisa que a minha família quisesse muito que eu seguisse. A única pessoa, e foi ela que me fez decidir, tomar a decisão de seguir esta carreira, foi a minha mãe. Foi ela que me deu Não tinhas essa. irmãos, para não? Tenho um irmão Já tens irmão. com 4 anos mais velho que eu, tem 51 anos, tenho duas sobrinhas, uma com 19, outra com 17, e tenho um irmão mais novo, uh, 14 anos mais novo, mas somos filhos só da mesma mãe, não somos filhos do mesmo pai. Ele nasceu quando eu tinha 14 anos. E na altura lembras-te, brincavas muito com o teu irmão mais velho? O meu irmão Ou... mais velho, a nossa relação foi um bocado difícil porque eu era terrorista. Como era mais velho, então não era ele ah, que se fazia atividades, não sofri imenso horror. Se calhar fazias como eu, também tinhas que arranjar as tuas brincadeiras. Para mim também Sim, começou assim um mas bocado, tinha, mas tive que tinha me os meus entreter. amigos, tinha os meus amigos lá da minha zona e na altura brincávamos bastante na rua. Minha mãe às 10 da noite estava sempre a gritar: ó Pedro, anda para casa, ó Pedro, anda para casa. Eu não queria ficar na rua mais. Até tínhamos um gaio lá em casa, o gaio são como os papagaios. E o gaio já dizia: ó Pedro, anda para casa, ó Pedro, anda para casa. Arrepia aqui com a minha mãe. Era fixe, então a gente brincava às escondidas lá no meio do campo. Qual é assim a Depois, memória mais. A primeira memória que te vem à cabeça, de que te lembres de de criança? vida, de vida. A minha primeira memória de vida de todas, isto é extraordinário, tem tudo a ver com aquilo que eu vou falar, é estar numa manifestação. Era de uma? Manifestação. Estar numa Ah, manifestação. tinha que ser. É a primeira memória de vida que eu Estás-te tenho. cedo. Se eu fizesse um filme da minha vida, a primeira cena que aparecia nesse filme era uma manifestação de camponeses no Tramagal, cheio de tratores, faixas a dizer reforma agrária, etc, etc, camponeses, não sei o quê, a lutar para a reforma agrária, não sei como o pai como era regente agrícola, pronto, foi uma pessoa que lutou para a reforma agrária. Isso foi uma tudo isso, o proprietários que percebeu, deram um tiro, não mataram por sorte. Uh, e então era eu ao lado da minha mãe nessa manifestação, mão dada com ela, ao lado daquele correr uma estrada do Tramagal cheio de camponeses a lutar para a reforma agrária. É a primeira memória que eu tenho de vida. Todos, mesmo. Na altura, na altura, vamos lá ver, nasci antes de 25 de abril. Portanto, quando eu comecei a ter consciência de vida, já vivia, eram os primórdios da liberdade. E vamos lá ver uma coisa. Eu, uh, aos meus 10 anos, qualquer criança na escola primária, qualquer criança, qualquer pessoa, digamos, tinha que ter um clube de futebol, tinha de ser adepto de futebol e adepto de um partido. Então tu és quê? Eu sou PS, eu sou PSD, eu sou comunista, eu sou não sei o quê. Tinha que ter uma simpatia qualquer. Só quando eu mudei de escola, na altura, portanto, isto já nos anos 90, passei do liceu para a escola industrial, dizia antes, designava antes, porque quis ir para o curso de artes. Quando mudei de escola, comecei a perceber que os meus colegas e eu dizia: que partido é que tu és? Hum. Ou seja, e depois, não quer saber. Não, sério, não quero saber.
pá, eu lembro-me perfeitamente, em 86, a campanha eleitoral para as presidenciais do Mário Soares e do Freitas do Amaral foi Eu uma estava coisa, lá. foi uma coisa, pá, tu lembras disso? E que nunca mais se vai voltar. Hum. E que não se vai voltar a repetir de Costa para Barreira. Nem de perto, nem de longe. O Nuno Marco fez uma série extraordinária sobre isso em 1986. Mas é impossível ele conseguir tantos figurantes para fazer a mobilização que havia nessa época. Eu, à porta da minha casa, quando o Freitas do Amaral foi fazer comissão em Santarém, a caravana demorou 3 horas a passar à minha porta. 3 horas. Era o pessoal todo, a malta sentava-se nas janelas dos carros com as bandeiras. Hoje em dia, ai, tudo maluco, ainda se faz tudo disputar e não sei o que assim. Hoje em dia, é tudo todos malucos. Mas não, era normal. A malta sentasse assim nos tejadilhos dos carros com bandeiras e os carros a acelerarem. Aquelas carrinhas de transportar vidros, que a malta punha-se lá toda nas carrinhas de caixa aberta e agarrava-se naquela coisa de transportar os vidros e também com as bandeiras. Era assim. Era assim. As paredes cheias de cartazes. Colavam-se É, cartazes nas paredes, as paredes pejadas de cartazes. As ruas da cidade pejadas de pendões. Parecia um arraial de Santo António. é, é. Um arraial de Era Santo era um António grande acontecimento, não é? pejadas de. Ou seja, havia uma grande confiança na nova democracia. Na democracia que estava a surgir. Era a oportunidade das pessoas serem livres. Era a oportunidade das pessoas serem livres. Não estavam a ser, depois, o PSD, depois que o Cavaco passou a ser o partido da moda. Já era o partido da moda. A malta nova. Ai, eu sou do PSD porque o meu namorado também é. Era assim. Era assim. Mas como eu era comuna, era mais difícil. Levava dos cornos. Mas pronto. Era, era complicado. Era complicado. Mas, epá, mas lembro-me que até aos meus. Lá, até o ano 2000, não havia festa do Avante que eu não falhasse. Agora já não vou à festa do Avante há quase 20 anos. Mas na altura não havia festa do Avante. Não. Não. Portanto, e era saudável. A gente ia muito, assim, mas isto era bom. Isto era bom porque, apesar de haver gajos, havia lá um gajo do CDS, um ou quanto sabia uma garroça dos colarinhos e eu fiquei com as pernas a abanar. Havia uns gajos mais agressivos. Pá, mas outros 10 anos de política. Era extraordinário, havia uma consciência cívica. Era sinal que a moto estava. E depois, isto perdeu-se. Uhum. Isto perdeu-se. Discutia-se muito política mesmo dentro das casas, entre a família. Sim, sim. Estás-me a ouvir? Agora estou. Ah, ok. De vez em Sim. quando congela um bocado. Yeah. Não, estava a dizer que na altura havia muitas discussões políticas na altura. Lembro-me, Havia. o meu bisavô fazia parte esteve a lutar contra a PIDE, esteve preso com o Álvaro Cunhal bem, tínhamos grandes conversas e ele perguntava-me sempre em quem é que eu não podia votar, obviamente, mas ele perguntava-me sempre em quem é que eu gostaria de votar e não sei o quê. E eu só para provocar dizer que era no Cavaco, que aquilo era o equivalente ao Ao Apocalipse, Salazar. né? Sim. Dizer o nome do Cavaco ao meu bisavô era a pior coisa, era como estar a invocar Satanás ali. Mas, mas, Eu mas lembro-me a primeira. são momentos Eu lembro, que a pessoa não é, esquece e que ficam para e não tem. sempre. Ficam porque entretanto a realidade muda. E a gente Uhum. começa a perceber que aquela realidade que para nós na altura era normal não se vai voltar a repetir. Pois não. Não vai repetir. Nem de perto nenhuma. E com as recordações.
Mas olha, lembras-te no início, quando eras mais pequenino, se a televisão ou o teatro, havia ali alguma coisa que te causou impacto logo no início? Alguma coisa que tivesses visto que te fizesse querer imitar, ou uma peça, ou um filme, ou uma série? Não, Te propriamente, tivesse não. posto no caminho da representação? Em criança não. Não? Em criança não. Em criança queria ser cantor e músico. Queria Cantor? ser compositor. Não sabia falar inglês, então falava aquele inglês Roscoff do Rises, até como a gente faz agora. Ela já está a começar a aprender alguma coisa em inglês. Mas eu lembro na altura, na minha escola primária, da segunda à quarta classe, o meu lugar na sala, sabe onde é que era? Era no secretário ao lado da professora. Da segunda à quarta classe. Os outros meninos que eu aceitar, mas o meu lugar era sentar ao lado da professora. Não sei porquê, quis, quis que assim fosse. Então havia uma altura da aula em que era a altura que eu ia cantar. Hum. Pronto. E a partir daí ia cantar não sei o quê. Pronto. Era o meu, tinha que haver sempre o meu momento de cantar alguma coisa. Alguma música que tinha ouvido na rádio, aprendia a melodia, mas depois dizia no meu próprio inglês. Não é inglês, era outra coisa Nem nunca qualquer. deu para fazer as peças na escola? Não. Opa, não Não? sei quanto fazia umas imitações, não sei como, mas acho que eu ouvi. Não tens um bocadinho de inveja do facto de, por exemplo, nos Estados Unidos haverem mesmo cursos e cadeiras, seja o que for, mas coisas mais à séria de representação nas escolas. Não é inveja, eu tenho pena e é uma coisa que Sim, pena também, mas, e, mas e obviamente, defendo, e, defendo, e defendo é que haja ensino artístico nas escolas. exatamente, Mas porque a não há. coisa que O sim, que há é aqueles clubes de representação que são uma coisa assim um bocadinho. há eh, umas AECs, que há muita malta que dá, mas são atividades curriculares, que algumas escolas têm, outras não, a nível artístico. Tentou-se agora apresentar uma lei na Assembleia da República para que houvesse, de facto, um ensino artístico que fosse oficial desde o primeiro ciclo. Essa lei foi reprovada, do ensino do teatro, principalmente. Não, eu tenho muita pena. Eu tenho muita pena não só da minha infância. Para já, tive muita pena de não ter ido nem sequer educação física nem ensino artístico na escola primária, porque se houvesse algum professor a nível artístico, de certeza tinha aproveitado. Depois, quando fui para o ciclo, tinha música, mas que aproveitei alguma coisa. E depois, quando fui para o secundário, eu mudei para o nono ano, quando já podia escolher a área, fui mudar para a artes. Portanto, que era a única coisa que havia no nível artístico para a artes. E tem muita pena, por exemplo, na escola onde eu andei, onde eu fui para a artes, hoje em dia há uma área de artes de espetáculo. hum. Hoje em dia já há uma área de artes de espetáculo nessa escola onde eu andei. E tenho muita pena desse curso não ter havido na minha altura. Isso é que eu Pois tenho porque é muita pena. tudo, é tudo sempre visto como um bocadinho como se fosse um hobby. E eu lembro-me, por exemplo, quando eu acabei o secundário, e havia a única escola com qualquer coisa parecido de arte de espetáculo era, acho que era onde? Ai, não sei se era no Seixal ou se era. Bem, era num sítio um bocado esquisito. E realmente depois aquilo não me pareceu uma coisa muito, digamos, 100% recomendável, mas pronto. Pois. Um, e a verdade, eu já contei esta história aqui há uns tempos. Eu, por exemplo, eu fazia os meus próprios espetáculos na escola. E uma das coisas que me chamou a atenção, até pelo impacto que a arte tem noutras pessoas, estamos a falar da questão racial e tudo. Por exemplo, na escola havia gangues formados, pessoas perigosas, ou aparentemente perigosas, com armas e seja o que for lá, e elementos considerados os piores na escola. E lembro-me, eu cheguei a fazer espetáculos em que uma vez estávamos nós a meio do espetáculo e entra um desses gangues para o público. Onde há gente cheia de medo, o que é que estes tipos vão fazer, seja o que for, não sei o quê. Passado 5 ou 10 minutos,
estavam todos a participar, a cantar, felizes da vida. Se dissesse na altura que aqueles eram membros de gangues, tu não ias acreditar. Uhum. E foi aí que eu percebi. Assim, estas pessoas não têm mais nada. E será que ainda se estariam a matar aí na rua se tivessem qualquer coisa Era como uma oportunidade de fazer outra coisa. fazer qualquer coisa, ou de canalizar a raiva ou qualquer Sabes que coisa. há projetos nesses bairros, em alguns Sim, bairros, por exemplo, a Orquestra Geração. A Orquestra Geração é um exemplo disso. Fazem, são orquestras que são feitas nos bairros mais problemáticos da Amadora e aquela é malta cada vez está mais ali. importante. E E não o só. Conservatório de Música de Loures, por exemplo, também faz um trabalho extraordinário nesse aspecto e, e é um veículo importantíssimo para o melhoramento do aproveitamento escolar. Exatamente. A cultura, o ensino da arte ajuda muito porque há outra compreensão das coisas. Porque o ensino da arte leva-te a melhorar a compreensão que tens em relação às coisas. Melhora a tua capacidade de ler um texto, de interpretar um texto. Há pouco eu estava a falar com uma amiga da aulas e ela disse: há miúdos que não percebem, não conseguem interpretar um enunciado simples. Por falta de literacia, não conseguem. E às vezes não é só a escola e as disciplinas que dão isso. A própria arte, é um elemento que cria ligação entre todas as cadeiras, dá-te ajuda-te a raciocinar. Ajuda-te a raciocinar, ajuda-te a ouvir o outro, ajuda-te a ter uma perspectiva diferente sobre as coisas. Ajuda-te a muita coisa. As minhas notas começaram a melhorar muito quando eu fui para o teatro. Foi. Quando eu fui para o teatro, sim. Se Eu bem que também, depois. quando fiz os meus cursos, também lembro-me de, inclusivamente, ter pessoas mais velhas até do que eu, pessoas até dos 40, 50 anos, que estavam lá porque eram pessoas muito introvertidas e queriam sair da sua concha. Outros até, às vezes, para falarem, tinham empregos em que necessitavam de falar para grupos grandes, pronto, Uhum. estavam ali a tentar aprender a exteriorizar um bocadinho as coisas. É tão importante a vários níveis que é uma coisa que realmente devia ser analisada e realmente lá nos liceus, eu acho que até mesmo na escola, até na pré-primária, às vezes as crianças ajuda tanto. Ajuda. Infelizmente aqui é tudo visto como um hobby, é tudo brincadeira. Não, ainda não, as coisas ainda não são feitas com a seriedade possível. E depois também temos outro problema em Portugal que é a sobrecarga de matéria que se dá principalmente no ensino secundário e no terceiro ciclo, que hoje vê-se desesperados para terem tempo para conseguir dar a matéria toda. Toda. Pois, pois, pois. E a sobrecarga horária é muita. É muita. E ainda por cima é naquela fase em que tu precisas de descobrir-te a ti próprio. Sei que ninguém esteja a te ensinar nada. Tu tens de descobrir as coisas por ti. E não há espaço para isso. E, não há, e resta-te pouco espaço para isso. E esse espaço é fundamental. E a atividade cultural e a atividade artística podia ajudar. É isso. E olha, e quando é que foi o momento mesmo definitivo em que decidiste tornar-te ator? Ah, bom, eu estava em artes e sabia que queria ser artista, mas não conseguia perceber qual era dos artes que queria seguir. E como na altura fui para artes, porque era a única coisa que havia lá em Santarém, e depois vi que não tinha jeito nenhum para desenhar, nem para a arte plástica, não tinha jeito nenhum. E depois tinha um problema na altura que era eu tremia imenso das mãos, porque fiz muito desporto quando era entre os meus 12 e os 16 anos, fiz muito desporto e depois de repente deixei de fazer desporto e comecei a fumar aos 15 anos. E isso mexeu com o meu corpo muito. E então tremia imenso das mãos. Então, como uma pessoa que ia para artes plásticas desenhar e tremia imenso das Uhum. mãos, para mim era um tipo de stress enorme. Eu pensava que tinha uma doença nervosa qualquer. Provocava imensa ansiedade. Até que uma colega minha
disse que lá no Teatro Municipal estavam a precisar de atores que quisessem ir para o teatro para ir experimentar o teatro. E eu fui experimentar. E logo no primeiro dia, no primeiro ensaio que eu tive, em que subia ao palco do Teatro da Bandeira e via plateia, opá, isto parece um lugar comum, mas uma pessoa sentiu qualquer coisa. Sentiu qualquer coisa. E foi uma mudança, já houve uma mudança extraordinária. A sensação de estar em cima do palco e olhar para a plateia e ver aquelas cadeiras, para mim foi uma sensação, epá, como é que é dizer, quase sobrenatural. Foi um sentimento sobrenatural. Quer dizer, é uma palavra um bocado estúpida, que não tem nada a ver com sobrenatural. Epá, sei lá, não sei o que é que foi. Senti que ia mexer qualquer coisa. E de facto depois participei no espetáculo e depois comecei a fazer uns workshops na altura que alguns grupos de teatro num festival de teatro que estava a ser organizado lá. Organizaram esses workshops e eu de facto nesses workshops senti uma liberdade, era aquilo que estava a dizer, eu era uma pessoa super tímida também, muito introvertida, principalmente antes quando passei pelo Liceu Paz Condes, numa altura no Liceu que passei muito tempo sozinho, passava muito tempo sozinho, faltava às aulas, para ir para as barreiras de Santarém, olhar para as planícies, para, para a Alzíria do Tejo, e só fazer isto e sentir aquele sol e sentir aquela natureza maravilhosa. Faltava às aulas só para fazer isto. Eu era assim. E de facto, depois, quando comecei a participar nesses workshops, senti que a coisa explodiu em mim. Comecei por ser uma criança, espojava um puxão, rebolava um puxão, dançava com as pessoas, senti uma alegria tão grande, uma alegria imensa, uma explosão de alegria. Eu disse, pá, parece que eu libertei aqui qualquer coisa que estava presa, que não sei o que era. E pronto. E de facto, depois houve um segundo espetáculo que o encenador elogiou bastante o meu trabalho, porque eu de facto eu fazia as coisas com uma alegria imensa, com um gosto enorme. Gostava muito daquilo que estava mesmo a fazer. E então parecia que também estava a desforrar-me de pela primeira vez estar a fazer uma coisa com tanto prazer. Mas nunca tinha feito nada com tanto prazer como estava a fazer. E sentiste a exorcizar demónios? Também, sim. Sim, absolutamente. Principalmente Sentiste a que era mesmo algo que autoconfiança. precisavas de A fazer? autoconfiança. Eu tive uma infância, já tive uma infância com gente da minha família constantemente a mandar-me abaixo. Ou seja, qualquer ideia que eu tinha, dizia, não é por aí, não é por aí, não estás errado, estás maluco, tu és mas é maluco, tu és não sei o quê. Tive sempre pessoas na família a destruírem o meu autoconhecimento. E isto colocava-me numa situação de ansiedade porque às páginas eu não sabia para que lado é que me havia de virar. Não sabia para que lado havia de virar. Bem, vais tirar um curso, ganhar muito dinheiro, etc, etc. Mas eu não tenho jeito para isso. Eu não consigo fazer isso. Eu Uhum. não tenho jeito para contas. Não tenho jeito para ser bancário, como eu não foi. Não tenho jeito para isso. Não sou capaz. E por cima estamos numa idade em que as nossas capacidades intelectuais ainda não estão desenvolvidas. Não estão desenvolvidas. Elas só estão verdadeiramente desenvolvidas quando a gente acaba a nossa licenciatura fazendo um percurso normal, sem nunca chumbar. Esta é que é a verdade. Portanto, eu não tinha essa capacidade. Uh, e passado um ano, em que eu não sabia para que lado me havia de virar, que a minha mãe viu que eu realmente estava perdido, não sabia o que havia de escolher, já tinha 18 anos, e a minha mãe disse, mas tu não gostas de teatro? Não gosto, não, mas o teatro não dá dinheiro, o teatro eu vou morrer à fome, eu gosto muito de fazer teatro, vou dar fazer teatro, mas o teatro não dá para viver. E a minha mãe disse-me, oh, filho, olha, é assim, nós estamos na vida para cumprir uma missão. E nós podemos passar por muitos sacrifícios, podemos passar por muita coisa, mas se nós não fazemos aquilo que realmente estamos vocacionados, aquilo que realmente gostamos, não estamos a fazer nada. Eu também gosto muito daquilo que faço e realmente não vejo a fazer outra coisa qualquer.
Portanto, tu segue o teu caminho e tu sabes que eu vou-te apoiar sempre naquilo que for preciso. O teu pai, a única coisa que dá dinheiro é assim de outubro. Há uns bancos todos, não. É assim de outubro. Portanto, segue aquilo e eu vou estar sempre cá para te ajudar. E o que é certo é que ela está cá para ajudar ainda até hoje. Porque é até hoje que, principalmente nesta parte da pandemia, quando eu não tenho dinheiro para pagar a renda da casa, é ela que paga. É? Mas assim. E eu disse, pronto. Depois eu, na altura, dormi. A casa da minha avó, a casa da minha mãe era muito próxima. Eu dormia em casa da minha avó porque a altura eu dormia sozinha, então ela não quer em casa da minha sozinha. A minha avó, vó, já sei o que é que vou ser ator. A minha avó logo, ai que horror! Que horror! Mas lembrar uma imagem que eu lembro-me de ter visto, ai, me fartei de rir, que era uma rapariga a dizer à sua família e amigos: vou ser médica, e eles todos a fazerem uma festa e a mandarem confetes e tudo, e depois em baixo um rapaz a dizer: vou ser ator, e toda a gente fúnebre, mesmo com os fatos já todos, parece que iam para um enterro, todos a chorar e a porem a mão à volta do ombro. Eu, no primeiro dia de aulas do conservatório, quando nós estávamos a apresentar-nos todos uns aos outros, a nossa turma todos uns aos outros, eu fui o único que disse que a minha mãe me apoiou. Só havia lá o Miguel Raposo, que era filho dos Raposos, né? Pronto, Uhum. os pais eram atores, pronto, aí não era outra coisa, mas todos os outros meus colegas disseram, eu tomei esta decisão contra a vontade dos meus pais, todas as pessoas, e ficaram essa parte de olhar para mim, como era uma pessoa que os pais não eram do meio, e a minha mãe tinha sido a única pessoa que tinha dito que eu seguia esta coisa. Toda a gente disse. Ah pá, eu digo sinceramente, eu também olho para a minha filha e vejo que ela está aí pelo mesmo caminho. E eu também disse, pá, se ela me perguntasse, eu dizia, pá, se também tiver jeito para outra coisa, se gostares de outra coisa, que dê mais estabilidade financeira, pá, se calhar eu aconselhava-te por aí. Epá, mas se não for por aí, o que é que eu posso dizer? Não, eu vou dizer que não. Não posso querer desesperamento. Eu não posso estar a desgraçar a vida da miúda, coitada. Pois. Quer dizer, não posso. Eu sei que não vou ter. Eu sei que não vou ter. Quando a minha mãe já cá não estiver. Não vou ter, a não ser que tenha um golpe de sorte muito grande. Não vou ter possibilidade de apoiá-la da maneira como a minha mãe me apoiou. Eu sei que não vou ter. Isso preocupa-me. Claro. Isso preocupa-me. Mas é como diz o outro. Vamos devagarinho, passo a passo e, e tentar resolver as coisas passo a passo. As coisas não. Com mais dificuldade, menos dificuldade. O que é certo, o que é mais importante é estamos a fazer é o que realmente esquece. E acreditas nela. Às vezes é o maior. Então aparece-me com as coisas feitas porque eu vou não acreditar porquê. Não vou ser negacionista. Não vou ser negacionista. Quer dizer, tens muito jeito para dançar, mas escuto que não está muito bem. Não, isso nunca, assim nunca vais lá. Não, mas é. Realmente. Ai, que histórias que nós temos, não é? Bom, Vidas. Mas realmente é verdade. E a maneira como as pessoas lidam com. Quando a gente se apresenta como artista, ou seja o que for, realmente é incrível. Para as pessoas é sempre tudo uma brincadeira, é sempre tudo. as pessoas não têm noção. Ainda ontem Não estava a falar tem, isso não com as tem pessoas. noção. Eu lembro As uma pessoas não vez. têm noção. As pessoas não têm noção. O nosso trabalho é um trabalho de atleta de alta competição em termos emocionais. Um atleta de alta competição desenvolve as suas capacidades físicas para a sua modalidade ao máximo. A nossa modalidade são as nossas capacidades emocionais. As nossas
capacidades emocionais são levadas ao limite. São levadas ao limite. E se tu não tiveres uma estrutura psicológica, uma lucidez para que a tua estabilidade psicológica não se destrua, antes pelo contrário, que levar essa capacidade emocional ao limite seja enriquecedora. Portanto, a partir do momento em que tu sabes que está a ser levado ao limite, mas que tu estás a aprender com isso mais do que ninguém, é uma capacidade de aprendizagem. Eu, quando tinha 31 anos, eu resolvi voltar a estudar. Faltavam umas cadeiras do 11º ano e resolvi voltar a estudar. Já tinha 31 anos, já tinha um percurso no teatro. Não tem nada a ver com o que era hoje, mas já tinha algum percurso no teatro. E eu resolvi estudar à noite, fazer um curso novo, portanto, fazer as cadeiras todas desde o início. E eu tive notas de 90 e tal por cento, quase 100%, 18, 19, fui para o quadro de ouro, foi uma coisa. E eu pensei, a idade da experiência desta capacidade. Mas eu reparava que os colegas eram todos da minha idade ou até mais velhos e tinham imensas dificuldades. E tinham imensas dificuldades, só havia lá um colega meu, pronto, que era assim como eu, mas isso me permitiu que eu fizesse o exame ad hoc e que saltasse logo 2 anos para poder concorrer ao conservatório e consegui saltar 2 anos à conta disso. Portanto, dá-te outra capacidade de conhecimento da realidade, da vida e da humanidade e da complexidade que são as relações humanas. Isso é como a grande aprendizagem e a grande utilidade do teatro que é a base da ficção, é a capacidade das relações humanas. Não foi só um espetáculo que fiz, foi também pouco a pouco o percurso que eu tive dentro do teatro. Imagina tu que isto foi para em 92 que eu decidi ser ator e em 95 tornei-me ator profissional assim de repente. Porque na altura quando estava no grupo de teatro, comecei a ver que havia um projeto do diretor da companhia de teatro, do Centro Dramático Fernando Santarém, de querer fazer uma companhia profissional em Santarém. Ele tinha esse projeto pessoal. E estava a lutar para isso. E, portanto, a estrutura onde eu estava de repente vindo nessa contingência. O que é certo é que, como ele não conseguia, porque tinha que receber subsídio do Estado na altura, como ele não conseguia, as pessoas foram desistindo, até que só fiquei eu e ele. Só fiquei eu e ele. E ele nunca desistiu. Então eu. E então queríamos fazer um espetáculo na altura infantil, precisávamos mais dos atores. Eu, na altura, estava a frequentar o 12º ano e trouxe 2 colegas meus da minha turma. Disse, Zé Pedro, estes são os meus colegas e tal. E eu disse, e tal, sejam bem-vindos, vamos começar a ensaiar um espetáculo. Tipo, nem fez audição, nem nada, vamos começar a ensaiar, toca a andar. E então, uma vez estávamos no meio do ensaio desse espetáculo, e então toca o telefone lá do teatro, vou atender, queremos falar com o Sr. José Pedro e tal. Mas quem é que fala? Eu não sei quantos do Instituto das Artes Cênicas, que era o equivalente à DGR. E eu disse, José Pedro, está aqui os gajos do IAC que querem falar contigo. O que é que esses gajos? Gajos para lá, estão no telefone, não sei o que, tá. Hã? Hã? Está bem, está bem. Desliga o telefone. Fomos apoiados com 10.000 contos. Eu fiquei, para, lá. Quer dizer, quando esta coisa estava a bater no fundo, é quando a gente recebe.
5 anos de luta, caralho, finalmente conseguimos. Fiquei parvo. Ainda por cima tinha uns meses antes tinha ido ao Pátio da Fama. Ah, não me fales no Pátio da Fama. Depois também tenho aí uma história para contar. Yeah. E então, ou seja, o que significava isto foi em dezembro, que a partir de janeiro do ano a seguir ia-me tornar ator profissional. Com uma experiência de 3 anos ou 4. E mais do que isso, tive uma coisa que nunca mais tive. Um contrato de trabalho. Quando acabou, tive direito a subsídio de desemprego. Hum, Nunca mais tive, já passaram 25 anos. O que é que aconteceu depois? Então, montamos o primeiro espetáculo, que era o PT Frango Gil Vicente, um cenário tal, na altura. Coisa. Estreámos o segundo espetáculo, que era um espetáculo para crianças, e 3 dias depois da estreia, o Zé Pedro morre num acidente de automóvel. Ah, como podes imaginar, o projeto da companhia profissional era um projeto pessoal. Portanto, ele morre quando conseguiu concretizar o meio da concretização do seu projeto pessoal. E a minha vida e as pessoas que ele depois, portanto, contratou para trabalhar na companhia dependiam tudo. 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 Foi como capitar uma cabeça do corpo. Mesmo. Isso para mim marcou. Eu não consegui acabar o 12º na altura. E acabou. Iniciamos o terceiro espetáculo com imensas dificuldades. Não sei como eu desci aos infernos da condição humana na altura. Andava tudo maluco. Já ver o que era mais maluco do que tudo. E um outro ano já não recebemos subsídio. E então decidimos começar a vender os espetáculos infantis para as escolas. E aí começou a fazer o tipo de trabalho. E resultou. Foi preciso esperar 2, 3 anos para poder ser frutos, mas foi voltando. Tivemos uma equipa que escuta 6 pessoas a trabalhar a tempo inteiro e chegamos a fazer 150 espetáculos por ano. Era uma altura que a gente podia chegar às escolas e dizer: olha, temos este espetáculo, as escolas que fossem muito lá, então não ao teatro vermos. Agora isso é muito complicado de fazer. É uma burocracia, tem que passar por decisões do diretor do agrupamento, etc, etc, etc. É muito mais complicado. Até que, pronto, esse próprio projeto também se começou a esmorecer e depois foi na altura que eu fui para Lisboa e mudar a minha vida totalmente. A minha vida mudou radicalmente. olha, e quando entraste para o meio artístico, hum, todas as pessoas têm assim uma história boa, com mentores que apoiam, ou então têm sempre uma história de terror, geralmente para contar, não é? Qual é a tua? É terror? É boa ou é A história ambas? que eu tenho para contar foi esta que eu acabei de contar. Ah, foi esta. É marca, é marca. É forte. É marcante. Eu acho que tenho uma cena, eu tenho um conceito que eu constato que é todos os anos, terminados em 5, são absolutamente, têm momentos absolutamente marcantes e que viram completamente a minha vida. 85, acho que foi mudança de municipal, pronto, era miúdo, houve uma certa mudança, foi quando me mudei do ciclo Paz para o liceu, em que tinha uma relacionava com os meus colegas normalmente e depois passei por uma fase mais isolada. Em 95 foi este caso. Em 2005 foi quando eu saí de Santarém e fui para Lisboa. Em 2015 foi quando nasceu a minha filha. Que também muda completamente a vida do meu pessoa. Portanto,
tenho um bocado esta teoria na minha vida. Vamos lá ver o que é que vai acontecer em 2025. Se calhar vou ganhar um Oscar. E aquela história. Há duas histórias que tu tens que me marcaram. Uma é quando tu és chamado para um grupo de teatro e depois não ficas, não é? Porque Horrível. não te lembras. Foi a companhia de teatro do Chiado. Ah, sim, exatamente. Foi tão mal. E depois eu até vim saber que essa companhia também fez coisas com colegas meus. Foi um bocado terrível porque eu estava em Santarém e era a oportunidade de eu vir para Lisboa trabalhar. Mas depois, pronto, não gostaram de mim. Pois. Mas não quero falar muito sobre isso porque não gostaram de mim. É subentendido. Pensava que eu era uma coisa e não é. E depois afinal era outra. Tinha a esperança que eu fosse uma coisa que afinal não era. Pronto. É isso. Faz-me lembrar uma história maravilhosa que eu lembro-me de ter lido no livro do Roger Moore, foi quando na altura havia aquele sistema de estúdios, onde a pessoa tinha mesmo um contrato de trabalho com os estúdios e os estúdios depois apresentavam e quase que faziam o marketing todo à volta da pessoa e controlavam a vida da pessoa. E houve uma altura em que ele resolveu pedir um aumento. Não me lembro aliás, não me lembro se era num estúdio ou se era mesmo uma peça, mas agora não me estou a lembrar. Mas resolveu pedir um aumento de ordenado e depois veio lá um sujeito assim parecido com esses com que tu lidaste na companhia de chá e que disse assim: um aumento? Ouça lá, você não é casado, você já tem sorte de ter trabalho. E, Yeah. e era assim. Pronto. E era com uma pessoa relativamente conhecida, não é? Na altura. Depois obviamente tornou-se muito mais conhecida ainda, mas pronto, dizerem isto a uma pessoa Pois. que é o mesmo género quase do que te aconteceu. Um bocadinho diferente, não pediste Pois. um aumento, mas pronto, estavas Foi. num sítio. Não é normalmente, mas fizeram uma pergunta muito simples. Dizer, então estás a gostar de estar a morar aqui em Lisboa? E eu disse, sim, porque a minha namorada é de cá e eu só a vi ao fim de semana Exatamente. e agora é ótimo porque estou com ela todos os dias. A partir daí o tratamento foi completamente diferente. E depois disseram, olha, nós não vamos deixar Pois, trabalhos ao esse é comprido. um lado da profissão muito complicado, porque por mais, e ambos nós temos amigos pronto, e Mas isto não se felizmente, reflete, obviamente, mas nesses felizmente casos. não é Estamos a tudo falar do isso. lado mais vingativo da profissão. Mas essa companhia já não existe. Pois. Já não existe. Há outros esquemas, mas Há muitos eu, esquemas. há muito esquema, mas eu, Há, eu se calhar podia ter tido outra carreira mais promissora, ter trabalhado mais centrado nesses esquemas, mas também conheci, mas também como conheci malta maravilhosa, foi fundamental. lá está, é a questão da E alma. me deu também a oportunidade de trabalhar, para que é que eu não vale a pena. Isto é um meio onde a pessoa tem que gostar muito mesmo do que faz É e como ter um amor tudo, muito grande. Porque, é escolher as pessoas certas, porque há pessoas, depois também vês que há pessoas extraordinárias, que há pessoas com um claro, claro, comportamento obviamente que há extraordinário, pessoas não é? extraordinárias, mas depois há pessoas que nos roubam imediatamente, não só os sonhos, mas também aquilo que nós. Isto não devia ser assim. Não se devia reger por estas coisas que a gente às vezes vê. Eu lembro-me, houve uma altura, até muito pouco, mais ou menos na altura em que eu te conheci, eh, em que, em que vi e soube coisas, inclusivamente até sobre pessoas de quem eu gostava muito, que me fizeram vomitar e só me apetecia se calhar dizer, pá, isto não dá. Não dá, vou arrumar a minha malinha e vou pensar noutra coisa, porque. Mas depois tu pensas que realmente o amor que tens a isto é superior. Demora, às vezes demora. Mas são. Eu já tive uma fase aqui há poucos anos, há 2, 3 anos, eu disse que eu farto. Pensei mesmo em já, pá,
Tive mesmo, até que fiz uma pausa, até forçada porque não tinha trabalho, arranjei outra coisa e, e As pausas descansei. às vezes também fazem bem. E depois, aos poucos e poucos, começaram as pessoas que costumam trabalhar comigo, começou os trabalhos a aparecer, sem eu andar a procurar, as coisas a aparecerem, ou seja, tudo aquilo que tu foste construindo, isso a aparecer a voltar a ti outra vez. E isso, ok, devagarinho, pronto, às vezes isto é preciso, porque a gente luta, às vezes é preciso virar a costa, pousar a prancha. A gente pensa que é desistir, mas depois chega à conclusão que afinal não é. Depois vês que fizeste muita coisa e depois aquelas coisas todas que fizeram vão ter contigo. Às vezes é importante também saber parar um bocadinho para renovar, para nos renovarmos e renovar o amor que temos a isto, que é para podermos funcionar um bocadinho melhor, porque às vezes há altura, às vezes somos forçados a isso. A este lado, esta profissão tem um efeito psicológico horrível, sabemos disso. Nós ambos, se calhar, temos muita gente que já cá não está porque não aguentou. Conhecemos. Há tanta gente que desistiu. Colegas meus que já têm essas Exatamente. profissões, pá. E Porque gente com estão tanto talento. forçados, porque Gente tão não boa, conseguem. gente tão boa. Eu tinha Tão uma boa, turma tão boa, tão. tão boa. E Eu agora, tinha uma infelizmente, turma mais um caso. extraordinária. Eu tinha uma... Tivemos agora um caso esta semana. Um, epá, e realmente, e também tenho que dizer isto, já mencionei no Facebook, realmente o Pedro Lima era uma pessoa extraordinária, e muito solícito. Toda a gente me dizia muito bem dele. Exatamente. Toda a Não gente tinha me dizia. ismos, não tinha nada, e lembro-me de uma história extraordinária Era muito bom colega. Muito bom eu, colega. exatamente, Toda a gente dizia, eu muito bom. precisava, ele não me conhecia na altura, depois ficámos a conhecer um bocadinho melhor. Mas na altura não me conhecia, sendo uma pessoa com o nome que ele já tinha e a popularidade, podia simplesmente, mas quem és tu para estar a coisa? Eu precisei de ajuda para uma coisa relacionada com palavras para quê? Precisava de um contacto telefónico, que era muito importante para nós. E posso dizer, em menos de um minuto, o número de telefone estava lá. Em menos de um minuto. Eu não me canso de dizer isto porque realmente é impressionante. Eu já o conhecia relativamente, mas depois ficámos a conhecer um bocadinho melhor. Inclusivamente ele fez uma peça que eu gostava muito e ele fazia a minha personagem favorita e então tratávamos pelo nome dessa personagem. E realmente é impressionante. Eu nessa altura só lhe fiz o pedido. Ele sabia que também era para ajudar outra pessoa e a menos de um minuto estava ali o contacto telefónico. Eu telefonei para essa pessoa nesse dia e consegui o que precisava. E a pessoa, ele nem sequer telefonou à outra pessoa a dizer que eu ia telefonar, nem nada, não foi preciso nada. Pronto, foi ali, naquele momento. Portanto, ele não precisou, podia ser um maluco qualquer, podia ser um maluco qualquer a dizer, e tal, eu sou ator, ou coisa, ou tenho um projeto, Eu nada. percebo. E também, as pessoas também têm consciência do que é que as coisas estão em jogo. E por isso eu digo que um dia eu vou escrever um livro, se calhar tenho que esperar que muita gente morra até lá, mas um dia vou escrever um Mas não, por livro, isso, tens de fazer personagens por nomes fictícios. pois, mas um dia vou Para não escrever seres, um para não livro seres processado. sobre todo o processo à volta do projeto, porque as pessoas não fazem ideia. Há pessoas que não fazem a mesma ideia, mesmo as pessoas que estão envolvidas no projeto não fazem ideia. Eu desde que vi, eu desde, Só eu desde que vi o David Hasselhoff a apoiar o projeto, eu disse, isto está, isto deve dar não fazem ideia. Desde as pessoas que muito. apoiaram nas sombras, alguns que nem apareceram, mas que nos estiveram a ajudar nas sombras ou a apoiar, ou seja o que for, e aqueles que fizeram tudo para nos lixar. Ainda hoje, eu posso dizer, ainda hoje, há muita gente
que quando eu escrevo o nome do projeto em qualquer post que faça, há uns que ainda dizem, mas este gajo ainda está a falar nisto. Aceita lá que isto morreu, ou seja lá o que for. Yeah. Mal sabem eles que tão recentemente quanto antes de ser decretado o confinamento, que eu tinha uma reunião para o projeto com um investidor. Portanto, o projeto continua vivo e não sei se eventualmente não, depois disto um dia passar, se não avança com um investidor privado. Esse e outros que por acaso também te envolvem. Portanto, fica já notificado. Mas à boleia de um que eu estou a fazer que é americano, que é uma adaptação americana, que é de uma das maiores sitcoms americanas. Se as pessoas, eu conto estas histórias, as pessoas pensam que sou eu a contar, É viver no teu mundo. a contar fantasias, mas se eu dissesse que eu tenho o apoio de uma das maiores produtoras mundiais cinematográficas para a adaptação deste projeto, que queriam vir cá fazer isto comigo e que me disseram inclusivamente que só faziam isto comigo, as pessoas devem achar que eu estou a contar coisas, mas é rigorosamente. Para já tenho testemunhas, mas pronto, mas mesmo que não tivesse, mas isto é verdade. Só que depois é preciso arranjar outros pormenores que dependem deste pessoal de cá. E o problema é este pessoal de cá, pronto, Foi. que se rege por outros valores, não é? E há um respeito e uma coisa que eu nunca pensei encontrar lá fora, nos Estados Unidos. Uma empresa que lida com todo tipo de produções, de atores mundiais e de seja do que for, e que me trataram com respeito. Para já não foi fácil, é preciso que as pessoas entendam que isto não é fácil. Demorou 1 ano e meio até eu conseguir a primeira reunião. Okay. Portanto, e depois caiu-me um anjozinho da guarda, que calhou ser um assistente pessoal de uma pessoa que criou a série e que me meteu em contacto com as pessoas certas. E a partir daí nunca mais parou. E mesmo com paranços pelo meio, porque aqui não aparecia o dinheiro e pronto, os investidores certos e não sei o quê, e houve alturas em que eu tive que pôr coisa em banho-maria, mas mesmo quando voltava a entrar em contato com eles, 1 ano depois, 2 anos depois, para saber se a coisa ainda estava, se ainda se podia dar, encontrei sempre apoio do outro lado. Portanto, eu só tinha que voltar a explicar. Mandaram-me inclusivamente coisas que estão no cofre deles, de coisas originais. Não podiam dar mais porque, como ainda não há contrato, há certas coisas que eles não podem dar por questões legais. Mas eu tenho coisas, tenho prints e coisas de cofres que vêm de Los Angeles, inclusivamente de adaptações da mesma série de outros países. Porque é engraçado, quando eu tive a ideia, era o único. E depois, vá-se lá saber porque, por obra do destino, começou a aparecer em vários países. Vários países resolveram adaptar a série. Okay. Na China, na Argentina, no Chile, há um outro país agora que não me estou a lembrar. E o engraçado é que todas, a da Argentina que é a melhorzinha, porque ficou mais próxima do original. A chinesa é uma coisa absolutamente louca, é mesmo ao estilo deles, com cores muito brancas, de paredes e pronto, no fundo acaba por ser só o nome da marca, que é para vender, e depois fazem uma coisa muito ao estilo deles, quase como se estivesse a ver aquele apresentador do Lost in Translation, aquele maluco, que faz aquele programa muito maluco, e é o mesmo estilo dele. E eu depois fiz uma coisa que se calhar mais ninguém fez, que eu disse-lhes a verdade. Eu disse, olha, eu não gosto desta porque é assim, esta é porque os cenários são muito pobres, e acho que isso conta muito para quem está a ver, porque foi cancelado ao fim de uma temporada ou dois. Disse, a chinesa é uma coisa louca, é o estilo deles, não tenho nada contra, mas não é isto que eu quero fazer. Aquela também não é muito boa. E depois eles disseram assim, não sei se vocês estão a gostar do que eu estou a dizer, mas pronto, eu estou a ser sincero. E eles disseram assim, é exatamente isso que nós pensamos. Nós queremos que você veja a versão argentina. Que então mostraram os vídeos do KOF, a versão argentina, porque é a melhorzinha. Eu disse, realmente é. E é isso que eu estava a pensar. Pronto, eu quero uma coisa mais perto do original.
tivemos a ver várias coisas, a adaptar. Eles pediram-me, imagina para tu veres o nível de diferença entre estas pessoas. Eu posso dizer que há um diretor de programas de uma estação, que já não o é, em que eu, inclusivamente, apresentei o projeto, ou queria ter uma reunião com ele, e disse, inclusivamente, tinha aqueles atores internacionais que nós tínhamos, que noutro país qualquer era entrada logo direta para uma reunião, seja o que for. E essa pessoa viu e não respondeu. Do outro lado, eu estive a falar, chegamos a ter conversas, porque na altura tinha morrido o Nicolau. E os gajos a apresentarem condolências pela morte do Nicolau e a dizer que sentiu muito, mas com sinceridade, tu percebias que era com sinceridade. E inclusivamente pediram-me vídeos de sitcoms feitas cá. Eu mandei-lhes o Nico Dobra, que era para eles verem, porque era uma adaptação de uma versão de uma série americana lá muito conhecida, e era para eles verem como é que nós fazíamos as adaptações e como é que isso se podia traduzir no que eu queria fazer. E eu tive que lhe explicar, pronto, que aquilo era no Teatro Vasco Santana, salvo erro, que era um espaço mais pequenino e, pronto, era com meios, pronto, simpáticos, mas menores do que aquilo que a gente quer fazer. E eles depois, então, mandaram-me tudo o que tinham, mandaram-me algumas... eles disseram-me assim, não podemos legalmente estar a dar aquilo que poderíamos dar se já tivéssemos o contrato firmado. Inclusivamente iam-me dar as plantas do cenário. Como não me podiam dar as plantas, tiraram mesmo prints de episódios, de fotografias, para eu poder ver mais ou menos o estilo do cenário que a gente podia fazer. Como é que a gente podia explicar? Porque é um cenário relativamente grande de uma casa, e eu tinha que ter uma explicação lógica de como é que uma pessoa em Portugal, no atual clima em que vivemos, podia ter um estúdio assim grande. Então eu e a pessoa de lá que dirige todo o departamento internacional, por exemplo, ele estava a falar comigo e antes de falar comigo tinha falado, salvo erro, não sei se era com o México ou com a Argentina, e estavam a fazer uma versão do Breaking Bad lá. Para tu teres uma ideia. E então ele próprio comigo estávamos a formular maneiras de poder, porque é uma série dos anos 90, de poder trazê-la para os tempos mais modernos, porque há coisas que são obviamente datadas. E como não tínhamos explicação, então ele próprio, ele e eu formámos a ideia de que uma das personagens teria aquela casa porque os pais tinham um bocadinho mais de dinheiro e então, pronto, ofereceram-lhe um estúdio enorme pronto, para poder justificar toda aquela situação.